Eu falei que eu ia ler só Caio esse ano, já começa o vídeo falando que isso não é verdade, assim, tipo, tô lendo 1000 coisas. Eu inventei de fazer um desafio de poesia no meu Instagram, então eu tô lendo um poema por dia, então eu tô lendo muita poesia, que não é só do Caio. Inclusive, cheguei na parte de poemas agora. A primeira parte tem 140 páginas, são contos. Tô lendo a coletânea, né, então tem muitos livros que estão esgotados, você não consegue mais achar e tal. Então, mesmo em estante virtual, não tem. Os que tem eu comprei, mas é legal essa coleçãozinha da Nova Fronteira, porque tem anos 70, 80 e 90. Então tem bastante coisa legal. Eu tô nos anos 70 ainda, porque eu tô lendo outras coisas, mas teve um conto que me pegou muito, assim. E aí eu queria falar um pouco sobre os contos de uma forma geral, mas queria ler esse conto pra vocês depois. E aí eu acho que assim, quando a gente tá falando dos... Eu tô lendo no Kindle, tá? Eu peguei o livro pra ficar bonito, mas eu tô lendo no Kindle, na verdade. Não, putz. Nossa, já li esse. Eu apertei o botão errado e aí eu perdi a página que eu tava. Caralho, Kindle, eu já li esse também. Que saco. Lado ruim do Kindle, vou pelo livro mesmo. Aí, qual que é a trama? Esses contos, eles foram escritos nos anos 70. O Caio nasceu nos anos 50, ele nasceu em 48 ou 49. Então, o que isso quer dizer? Ele tinha 20 anos. Então ele tava assim, adolescendo, ele tava num momento da vida que ele odiava tudo e todos, mas aí ele tinha uma relação muito intensa com as pessoas, e aí todo o relacionamento dele era o fim do mundo, aí ele escreve Limite Branco, então assim, estamos falando desse Caio. E aí, esse Caio era um cara que tinha um estilo muito próprio de escrita. Eu acho que o Caio dos anos 90, ele tem um estilo muito próprio, que é a cara dos anos 90. Nos anos 70, eu tenho a sensação de que ele tinha um estilo muito Caio, assim, que é uma nuvem densa que existe, que permeia todo o texto, assim. A impressão que dá é que tem alguma coisa tá sendo rasgada ali, sabe? E esse rasgo, esse dilacerado que ele traz no texto é muito legal e eu acho que é muito intenso nos anos 70. Então, o que eu acho que tem de muito legal em estar relendo toda essa obra tá me aproximando muito das cartas dele de novo. Eu sou apaixonada por literatura epistolar, assim, leio carta de todo mundo. Talvez eu faça lendo Sylvia Plath depois para ler os diários e as cartas dela também. Mas assim, tenho a sensação de que tô muito mais perto da obra dele e consigo entender muito mais a obra dele, né? E essa parada da autoficção, assim, quando você lê as cartas, você vê que tem muito a ver com a literatura dele. Tipo, de alguma forma você consegue relacionar algumas coisas. Quero ler esse conto. O conto se chama A Quem Interessar Possa. Eu não tenho culpa. Não fui eu quem fez as coisas ficarem assim, desse jeito, que não entendo e que não entenderia nunca. Você também não tem culpa. Eu vou chamá-lo de você porque ninguém nunca ficará sabendo. Nem era preciso, a culpa é de todos e não é de ninguém. Não sei quem foi que fez o mundo assim, horrível. Às vezes, quando ainda valia a pena, eu ficava horas pensando que podia voltar tudo a ser como antes. Muito antes dos edifícios, dos bancos, da fuligem, dos automóveis, das fábricas, das letras de câmbio. E então, quem sabe, podia tudo ser de outra forma. Depois de pensar nisso, eu ficava alegre. Quem sabe um dia aconteceria, mas depois eu pensava também que não ia adiantar nada e tudo começaria a ficar igual de novo. No momento que um homem qualquer resolvesse trocar 2 pedras por um pedaço de madeira, porque a madeira valia mais, e de repente outra vez iam existir essas coisas duras que vejo da janela da televisão, do cinema, na arte, em mim mesmo. E que eu ia, como sempre, sair caminhando sem saber aonde ir, sem saber aonde parar, onde pôr as mãos, os olhos, e ia me dar aquela coisa escura no coração e eu ia chorar durante muito tempo sem ninguém me ver. É verdade, tenho pena de mim, sou fraco. Nunca antes uma coisa nem ninguém me doeu tanto como eu mesmo me dou agora. Mas ao menos, nesse agora eu quero ser como eu sou e como nunca fui e nunca seria se continuasse, me entende? Eu não conseguiria. Não, você não me entendeu, nem entende, nem entenderia. Você nem sequer soube, sabe, saberá. Amanhã você vai ler essa carta e nem vai saber que você poderia ser você mesmo. E ainda que soubesse, você não poderia fazer nada, nem ninguém. Eu já não acredito nessas coisas, por isso eu não te disse. Compreende?
Talvez se eu não tivesse visto, de repente o que vi, não sei, no momento em que a gente vê uma coisa, ela se torna irreversível, inconfundível, porque é um momento do irremediável, como existem os momentos anteriores, de passar adiante, tentando arrancar o espinho da carne. Há um momento em que o irremediável se torna tangível. Eu sei disso, não queria demonstrar que li algumas coisas e até aprendi a lidar um pouquinho com as palavras, apesar de que a gente nunca aprende, mas aprende dentro dos limites do possível. Não quero me valorizar, não sou nada, e agora eu sei disso. Eu só queria ter tido uma vida completa. Elas eram horríveis, mas não quero falar nisso. Podia falar de quando te vi pela primeira vez, sem jeito. De repente te vi assim, como se não fosse ver nunca mais. E seria bom que eu não tivesse visto mais, porque de repente vi outra vez, e outra, e enquanto te via, nascia um jardim nas minhas faces. Não me importo de ser vulgar, não me importa o lugar comum. Dizer o que os outros já disseram, não tenho nada mais a resguardar. Um momento à beira de não ser. Eu não sou mais. Tudo se revelou tão inútil. À medida que o tempo passava, tudo caía num espaço enorme. Amar esse espaço enorme entre eu e você. Mas não se culpe, deixa eu falar. Como se você não soubesse, não se culpe. Por favor, não se culpe. Ainda que esse som na campainha fosse gerado pelos teus dedos, eu não atenderia, eu me recuso a ser salvo. E é tão estranho, o entorpecimento começa pelos pés. Aquela noite eu ainda esperava, quase digo sem querer teu nome, digo ou escrevo, não tem importância. Vou escrevendo e falando ao mesmo tempo, com o gravador ligado. É estranho, me desculpa, saí correndo no parque, me joguei na água gelada de agosto, invadi sem ter direito a névoa dos canteiros, destaquei meu corpo contra a madrugada, esmaguei flores não nascidas. Apertei meu peito na laje fria do cimento, a névoa e eu, o parque e eu, a madrugada e eu, costurado na noite, cerzido no escuro porque me dissolvia à medida que me integrava no ser do parque e me desintegrava de mim mesmo, preenchendo espaços, aqueles enormes espaços brancos, terrivelmente brancos. E você não teve olhos para ver que o parque era você, a água, você, a névoa, você, a madrugada, você, as flores, você, os canteiros, você, o cimento, você. Não teve mãos para mim, só aquela ternura distraída, a mesma dos edifícios e das ruas, mas eles me desesperavam, você me desesperava. Eu não quero falar nelas, mas elas estão na minha cabeça, como os meus cabelos, e as vejo a todo instante, cantando aquela canção de morte, a minha carne dilacerada e eu ridículo, queria ter uma vida completa. Você não se parecia com Denise. Tinha os olhos de mangaba, madura, os mesmos que tive um dia, e perdi. Não sei onde, não sei porquê, e de repente voltavam em você, dos cabelos finos, muito finos, finos como cabelos finos. Minto que me bastaria tocá-los para que tudo fosse outra vez, mas não toquei. Eu não tocaria nunca na carne viva e livre. Eles me rotularam, me analisaram, jogaram 1000 complexos em cima de mim. Problemas, introjeções, fugas, neuroses, recalques, traumas. E eu só queria uma coisa limpa, verde como uma folha de malva, aquela mesma que existiu ao lado do telhado carcomido do poço e da paineira onde me buscava só havia sombra. Eu me julgava demoníaco, mas não pense que estou disfarçando e pensando como sou bonzinho, por que ninguém me ama. Eu me achava envelhecido, me sentia sórdido, humilhado. Uma faixa de treva crescia em mim feito um câncer. A minha carne lacerada, estou dentro dessa carne lacerada que anda e fala inútil, a carne conjunta das chifópagas. E o vento, um vento que batia nos ciprestes e me levava embora por onde os telhados, as cisternas, as varandas, os sobrados, os porões, os jardins, o campo e o lago, e a fazenda e o mar. Eu quero me chamar Mar, você dizia. E ríamos, porque era absurdo alguém querer se chamar Mar. Ah, Mar, ah, Mar. E você dizia coisas tolas quando o vento bater no trigo, te lembrarás da cor do meu cabelo. Você não vai muito além desses príncipes pequenos. Suas palavras todas, não tenho culpa, eram de quem pedia, cativa-me. Eu já não conseguiria bem lento, eu não sei mais inventar, não sei coisas sangrentas como esta, a minha maneira de ser um momento à beira de não ser mais. Não me permite um invento que seja apenas um entrecaminho, para um e o outro invento mesmo. A destruição tem que ser final e inteira. Qualquer coisa tem que ser a última. Uma era inteira e a outra nascia da cintura. E existia só da cintura para cima, como um ypsilone mole e esponjoso. Uma carne vil, uma carne preparada por toda uma estrutura de guerras, epidemias, pestes, ódios, quedas. Eu me sentia culpado ao vê-las assim.
Nosso podre sangue, a humanidade inteira nelas que não riam e cantavam aquela sombria canção de morte brutalmente doce. Elas cantavam e minhas costas doíam como se eu sozinho as sustentasse. E não uma a outra, mas eu com este sangue apodrecido que assassina crianças de fome, droga, adolescentes, bombardeia cidades. E também você e todos nós grudados, indissoluvelmente grudados, nojentos. Mas me recuso a continuar, ninguém sofrerá por mim. Sem mim, chorar, ninguém, entende? Nem precisa, nem você, nem eu, o anel que tu me deste sobre a folha que me contém, sem compreender que você carrega toda uma culpa milenar e imperdoável. A história como concreto sobre os teus, meus, nossos ombros. Cristo sobre nossos ombros. Todas as cruzes do mundo e as fogueiras da Inquisição e os judeus mortos e as torturas e as juntas militares e a prostituição e doenças e bares e drogas e rios podres e todos os loucos bêbados suicidas desesperados sobre os teus, meus, nossos ombros. Leves. Os teus porque não sabes. Sim, eu tenho culpa. Não é de ninguém esse desgosto de lâmina nas entranhas. Não é de ninguém esse sangue espantado e esse cosmos incompreensível sobre nossas cabeças. Não posso ser salvo por ninguém vivo. E os mortos não existem. A fita está acabando. Começo a ficar tonto, a dormência chegou. Quem sabe ao coração? Talvez eu pudesse, eu soubesse, eu devesse, eu quisesse. Quem sabe? Mas não chore, nem compreenda. Te digo, enfim, que o silêncio e o que sobra, sempre como em Garcia Lorca, solo resta il silenzio non do lado silêncio. Os espaços de tempo a nos situar, fragmentados no tempo e espaço agora. Não sei onde fiquei, onde estive, onde andei. Nada compreendi dessa travessia cega. A mesma névoa do parque outra vez, a mesma dor de não ser visto. Elas gritam sua canção de morte, este sangue nojento escorrendo dos meus pulsos sobre a cama, o assoalho, os lençóis, a sacada, a rua, a cidade, os trilhos, o trigo, as estradas, o mar, o mundo. O espaço, os astronautas navegando por meu sangue em direção a Netuno e rindo. Não quebres nunca os teus invólucros, as tuas formas. Passa lentamente a mão do anel que eu te dei e era vidro. Depois ri muito, ri bêbado, ri louco. Ri até te surpreenderes com a tua não dor, até te surpreenderes com não me ver nunca mais e com a desimportância absoluta de não me ver nunca mais. E com minha mão nos teus cabelos, distante, invisível, intocada no vento, perdida, a minha mão de espuma, abrindo leve essa porta assim. 2 pontos. Eu gosto muito desse conto, porque eu acho que esse é um conto que dilacera essa questão da culpa de uma forma muito bonita. Enfim, era isso que eu tinha pra falar. Eu vou contando pra vocês como tá sendo essa leitura de Caio. E é isso aí. Obrigada, tchau.